Amen. Amen. You love Jesus? Você ama Jesus? Eu também. Amém. You may be seated. Pode sentar. Desculpa, meu português é muito ruim, então eu preciso dela. Desculpa, meu português ainda é ruim, então eu vou precisar da Keila. Amen. Let's. I really value an opportunity to speak to leaders. Eu realmente valorizo a oportunidade de falar com líderes, Because leadership porque a liderança is significantly important in the body of é Christ. significativamente importante no corpo de Cristo. Because to the level that the leadership will mature, Porque o nível que a liderança está madura it is the level to which the church will grow. é o nível que a igreja vai corresponder e crescer. So if the leadership does not mature, Então, se a liderança não é madura, that they will not mature the church. a igreja também não será madura. I really believe that every believer is actually called to be a leader. Eu acredito que cada cristão é chamado para ser um líder. Because we're all called to influence. Porque somos influenciadores de cultura. 2 Corinthians chapter 5 tells us we are ambassadors of his kingdom. 2 Coríntios 5 diz que somos embaixadores do seu reino. Scripture clearly tells us that we are priests and kings. A escritura nos diz que somos reis e sacerdotes. So because of the cross, E por causa da cruz, the veil was torn, o véu se rasgou and all of us e todos nós minister to God. ministramos a Jesus, So a we are Deus. now all priests to God. E agora todos nós somos sacerdotes a Deus. Where previously it was only the Levites that would minister to God. Quando antigamente eram apenas os levitas que poderiam ministrar a Deus, So we are all priests, então todos nós somos sacerdotes. but we are also all kings, Mas também todos nós somos reis. which means O que a king significa que is a rei leader. é um líder. We are called to influence. Somos chamados para influenciar. Every one of you is Cada de called vocês é to chamado advance the kingdom para of God in your avançar o generation. reino de Deus na sua geração. So I believe we are all called to be leaders. Então eu acredito que todos nós somos chamados para ser líderes. And every leader should be developing their gift of E leadership. cada líder precisa desenvolver o seu dom de liderança. Last night on the plane up here, A noite passada, enquanto eu estava no avião vindo para cá, I read 3 chapters in a book on leadership. eu li 3 capítulos de um livro sobre liderança. I'm continually developing and growing. Continuamente eu estou me desenvolvendo e crescendo. I will be a learner all my life. A minha vida inteira eu quero ser um aprendiz. So you need to have a vision to grow. Então você precisa ter essa visão de crescimento. Leadership you need to develop. Você precisa desenvolver a liderança. And so that's why I love to talk to leaders. Então é por isso que eu amo falar a líderes. So we have pastors in this room. Nós temos pastores aqui. We have cell group leaders in this room. Nós temos líderes de pequeno grupo aqui. I believe all of you are called to leadership. Eu acredito que todos vocês são chamados para a liderança. So that makes me happy to talk Isso to me you. deixa muito feliz de poder falar com vocês hoje. Amen. Amém? All right, I brought 2 books with me that I would like to share with you about. Eu trouxe 2 livros comigo que eu quero compartilhá-los com vocês. This first one's called Unceasing. Esse aqui se chama Sem Cessar, It was written by a friend of mine escrito por um in amigo Atlanta. meu em Atlanta. And it speaks a little bit about the history of day and night prayer. Fala um pouco sobre a história da oração dia e noite. And it gives a theological understanding of what is happening in the earth today. E traz um entendimento teológico do que está acontecendo sobre o mundo When hoje. Jesus said, "My house shall be called a house of prayer," Porque Jesus disse, minha casa deverá ser chamada casa de oração. what was in the heart of Jesus O when que he estava said no that? coração de Jesus quando ele disse isso? There's something historic happening in the earth right now. Existe algo histórico acontecendo sobre o planeta Terra hoje. There are over 10,000 prayer rooms in the earth Existem mais ou menos 10.000 salas de that are oração going 24/7. na Terra hoje que estão em oração por 24 You have to horas. understand that is historic. Você precisa entender que isso é histórico.
God is breathing on the praying church in the nations. Deus está respirando sobre a igreja em oração nas nações. And it's happening in Brazil. E está acontecendo no Brasil. And I love this book Eu amo esse livro because it's an introduction to what I believe is happening in porque é the uma church. introdução do que eu acredito que está acontecendo sobre a igreja hoje. And the second book is called Seven Longings of the Human Heart. E o segundo livro são os 7 anseios do coração humano. It's by my pastor in the States, Mike Bickle. E é do meu pastor lá nos Estados Unidos, Mike Bickle. And this book is for you personally. E esse livro é para você pessoalmente. I believe it will help you understand how God made Eu you. acredito que vai te ajudar a entender como que Deus te criou. So desires that God put in your heart. Então, os sonhos que Deus colocou no seu coração, I think it's important for you to understand them. eu acredito que são importantes que você entenda eles. So the desire Então, os to be desejos great. de ser grande, You know, you lay in bed at night quando você deita para dormir à noite and you daydream. e você fica sonhando. And usually when you daydream, E quando você está com esses you picture pensamentos, yourself você pensa em being você great, mesmo sendo grande, being famous, sendo famoso, being popular. sendo popular. And then we fight that. No, I'm not supposed to be E aí great. você fica brigando com isso. No, that's not what eu it's supposed to look eu like. não posso ser muito grande. But the reality is, Mas a realidade the longing to be great was given by God. é que a vontade do seu coração de ser grande é dada por Deus. But you need to have a godly definition of being Mas great. você precisa ter uma definição divina do que é ser grande. The longing to be fascinated. A vontade de ser fascinado I was given by God. foi dada por Deus. But you got to be fascinated with the right thing. Então você precisa ser fascinado pela coisa certa. So I think that this book will help focus your God-given desires in the right Acredito ways. que esse livro vai te ajudar a completar todos os anseios do seu coração que são dados por Deus. Hallelujah. Aleluia. You love God again? Você ama Deus de novo? Amen. So as you're maturing in your leadership calling, Então, enquanto você amadurece no seu chamado de liderança, as you're developing in your leadership, enquanto você desenvolve a sua liderança, there's things that we can learn from the marketplace, the humanist marketplace in existem development. coisas que você pode aprender do mercado de trabalho humano, natural, para aplicar no reino. So I read books on leadership from non-Christians. Então, eu leio livros sobre liderança de autores que não são cristãos também, To develop and grow. para desenvolver e crescer. There's great books out there. Existem grandes e bons livros, But you got to be careful when you read those books. mas você precisa tomar cuidado quando você lê esses livros, Because there's also real biblical foundation to lead like Jesus. porque também existe fundamento bíblico para liderar como Jesus. And so I want to talk about a very important characteristic Então eu of quero falar sobre uma característica muito importante. and I believe it is one of the defining characteristics of Jesus. Eu acredito que é uma característica que define Jesus. So to remind you, Para lembrar você, Jesus is the eternal king. Jesus é o Rei eterno. He's God's son. Ele é o Filho de Deus. He became a man, Ele se tornou homem and now he's seated at the right hand of the e Father. agora ele está sentado à direita do Pai. Jesus is seated in his resurrected body. Então Jesus agora está assentado, tomado do seu corpo ressurreto. He is returning, Ele vai voltar and he's coming back to the nations of the earth. e ele vai voltar para as nações do mundo. And he will sit in Jerusalem as the king of the earth. E ele vai se assentar em Jerusalém como o rei do mundo. His name is above every other O name. nome dele é acima de todo He nome. has ultimate authority, Ele tem autoridade total and every knee is going to bow e at his todo name. joelho se dobrará à menção do seu nome. This is who we're going to talk about É today. sobre essa pessoa que nós vamos falar essa manhã. He is our king, Ele é o nosso and he rei has all power. e ele tem todo o poder. But there's something extremely unique about him Mas existe algo completamente único sobre Jesus, that defines his leadership, que I believe. define a liderança dele. He leads contrary to how every leader in the marketplace leads today.
Ele lidera de forma diferente e contrário a todos os líderes que a gente vê por aí. A study was done on Fortune 500 companies. Um estudo foi feito nas empresas de Fortune 500. They studied the CEOs. Eles estudaram o CEO das empresas. And one of the defining factors of these CEOs E o que definia, o fator que definia esses CEOs was that they were all driven by arrogance and pride. é que todos eles caminhavam em arrogância e orgulho. They were driven by them looking good. Eles caminhavam com a aparência de que eles eram os melhores. So they're leading these billion AI companies. Então eles estão liderando essas empresas bilionárias. And it was important that they were seen as the leader. E para eles era importante que eles fossem vistos como os grandes líderes. So arrogance Então arrogância and pride e orgulho drives the heart of most leadership in the é o marketplace que today. move o coração de muitos líderes no mercado. But the scripture calls us Mas a Escritura nos diz to be an imitator para of ser God. imitadores de Deus. So in our development and in our growth, Então, enquanto estamos nos desenvolvendo e crescendo, we are called to be imitators of God. somos chamados para ser imitadores de Deus. So as you lead, Então, enquanto você lidera, you are to imitate Jesus. é para você imitar Jesus. You are to look like Você Jesus in precisa your se leadership. parecer com Jesus na sua liderança. And so the longest Bible teaching in the scripture Então, o maior ensinamento que a gente lê nas Escrituras was given by Jesus. foi dado por Jesus. And you guys all know it. It's called the Sermon on the Mount. Todos vocês conhecem, pois é o Sermão da Montanha. I love this message. Eu amo essa mensagem. I think it's brilliant. Eu acho que é brilhante. It sets forth what it means to look like Jesus. É a forma, é um ensinamento que nos faz aprender como nos parecer com Jesus. And there's these 8 postures of the heart. E existem 8 posturas do coração. And we call them the E Beatitudes. nós chamamos elas das bem-aventuranças. And they're brilliant E é brilhante, because they position your heart correctly before God. porque elas posicionam o seu coração da forma correta diante de Deus. Blessed are the poor in spirit. Bem-aventurados os pobres de coração. It's a revelation that you are human É uma revelação de que você é um ser humano and He is eternal. e Ele é eterno. You exist because He desires you to exist. Você existe porque Ele quer que você exista. Ele quis que você existisse. I'm aware of God Uau, eu posso saber que Ele existe. and I need Him to exist. E eu preciso dele para existir. Brilliant. Brilhante. Because it fights the desire of arrogance in the heart. Porque isso reluta contra o desejo da arrogância que existe no coração. And the one I want to focus on today E algo que eu quero focar hoje is meekness. é mansidão. Meekness. Mansidão. I love this definition of meekness. Eu amo essa definição de mansidão. Having authority, Tendo autoridade, having influence, tendo influência, having a title, tendo um título, having a power, tendo poder, but using it with humility. mas usar tudo isso com humildade. So I have a title, Então eu tenho um título, but I use it to serve. mas eu uso isso para servir. I use my influence, Eu uso a minha influência, my platform, a minha plataforma, not for my own, não para mim mesmo, but for others. mas para o próximo. It's something that happens particularly to young leaders. Algo que acontece especificamente com líderes jovens And it's kind of normal. é normal. You get a title, Você ganha um título, you get a position, você ganhou essa posição. and now everybody's going to do what I tell them to do. Ah, então agora todo mundo vai fazer o que eu falar para eles fazerem. And I have grace for that. Ok, eu tenho graça para isso.
But your title does not define you. Mas o seu título não define você. So don't let a title, don't let a position define you. Então não permita que um título ou uma posição venha definir quem você é. So when you are given a title, Então quando você recebe um when you are título, given a position, uma posição, ask the question, pergunte uma pergunta. how can I take this title Como eu posso usar essa posição and to serve others? para servir o próximo? Because what Jesus preached here, Porque o que Jesus pregou aqui, the great thing about him, algo incrível sobre he Jesus, did it. ele fez. What you have in this message O that que he preached, você entende dessa mensagem que ele pregou, he then did it for 3 years. ele fez e demonstrou durante os próximos 3 anos. 3 anos. So Jesus walked out meekness. Então Jesus demonstrou mansidão. He walked as God's son Ele caminhou como filho de Deus in humility. em humildade. So John 13:14. Em João 13, versículo 14. If you then, your Lord and teacher, have washed your feet, Se o seu senhor e mestre, se o senhor e mestre de vocês lavei-lhes os pés, you also ought to wash vocês one another's também feet. devem lavar os pés uns dos outros. The most profound demonstration A demonstração mais profunda was the role that Jesus took at the Last Supper. foi o que Jesus fez na última ceia. We don't quite, I don't think, understand what took place there. Talvez a gente não entenda completamente o que aconteceu ali. It was the role of the servant Ele se colocou ali como servo, that when the master would walk into the home, que quando o mestre entrava para uma casa, they walked with sandals. eles andavam com sandálias naquela época. So their feet were dirty. Então os pés deles estavam sempre sujos. And so it was the role of the servant to wash the feet of the master. Então existia sempre um servo para lavar os pés dos mestres, So that they would be clean as they walked into the house. para que quando ele entrasse naquela casa ele estivesse limpo. So Jesus, who had walked with power, Então Jesus, que caminhou em poder, Jesus who had released healing, ele liberou cura. Jesus who had changed the lives of these Jesus, men. que mudou a vida desses homens, He says, I want to display to you my nature. ele disse assim: eu quero demonstrar para vocês a minha natureza. I want to show you who I Eu am. quero mostrar para vocês quem eu sou. I want to show you how I lead. Quero mostrar para vocês como eu lidero. And what I'm going to do to E o you, que eu vou fazer para você, I want you to do the same to others. eu quero que você faça a mesma coisa para o seu próximo. So the eternal king, Então o Rei Eterno, he puts on the clothes of a servant. ele se veste como um servo. And this leader, E esse líder, he gets down on his knees ele se ajoelha no chão, in front of those that he's been leading. na frente daqueles que ele liderava. And he washes their feet. E ele lava os seus pés. He takes great authority Então ele toma grande autoridade and he serves. e ele serve. And he says, what you've seen me do, E ele diz: o que você vê eu fazendo, I want you to eu quero do. que você faça também. To develop humility, Para desenvolver humildade it is to look like Jesus. é se parecer com Jesus. So when I was young, I had lots of prophetic words over my Então, life. quando eu era mais novo, eu tinha muitas palavras proféticas sobre a minha vida. And so when you're young and you hear prophecies, Então, quando você é jovem, você ouve profecias. you think about how big your ministry is going to be. Você pensa: uau, meu ministério vai ser tão grande. And you think big numbers, Você pensa números you grandes. think big impact, Você pensa grande impacto. and that's normal. E isso é normal. It truly is normal. Isso é normal. But as you mature, Mas quando você amadurece, clarity is going to come to your calling. clareza começa a vir sobre o seu chamado.
And as clarity comes, enquanto você recebe essa clareza, you're going to get used to your gifts. você vai começar a se acostumar com aqueles dons que Deus te deu. You're going to understand how you operate. Você vai começar a compreender como operar nesses dons. And as you're developing this, E enquanto você está desenvolvendo isso, as you open up the Word of God and quando you você share with abre a palavra de others, Deus e você compartilha com o as próximo, your gifts are maturing, quando seus dons estão amadurecendo, I'm calling you to develop meekness in your heart. eu estou te chamando para desenvolver mansidão no seu coração. So your gifts Para que os seus dons and your calling, e o seu chamado it is not about you. não é sobre você. The gifts that He's given you, Os dons que Ele te deu, the influence, the platform that He's giving you, a influência e a plataforma que Ele tem te dado, it is not to make your life better. não é para fazer a sua vida melhor, It's not about you. não é sobre você. Jesus did not come to the nations Deus não veio para as nações to make His life better. para fazer a vida dele melhor. He came to make others better. Ele veio para fazer a vida das outras pessoas melhor. He came to make others great. Ele veio para fazer os outros serem grandes. And James, Então, Tiago, I want you to understand this. eu quero que você entenda isso. He gives grace. God gives grace Deus to the humble. dá graça ao humilde. So as you're developing and as you're growing, Enquanto você está se desenvolvendo e crescendo, and you make the choice for e humility, você faz a escolha da I humildade, believe there is a greater grace given to those. eu acredito que existe uma graça maior para essas pessoas. And as you develop your leadership E gifts, quando você desenvolve os dons de liderança que você tem, and you have a vision for e humility, você tem uma visão pela humildade, I believe God looks at the heart eu acredito que Deus olha o and He says, coração I'm going to give greater grace to e Ele you. diz, eu vou dar a maior graça para você. Because you are understanding Porque você está entendendo that it is not to make your life better, que não é sobre a sua vida e fazer a sua vida melhor, but as you're developing in your gifting, mas enquanto você está desenvolvendo os seus dons, you are understanding it is to serve. você está compreendendo que isso é para servir. And He says, I'm going to give you greater grace. E Ele vai dizer assim, eu vou te dar maior graça. I'm going to give you more power, Eu vou te dar mais poder, more influence, mais influência. because you understand why I have given you Porque você compreendeu o leadership. porquê que eu tenho te dado liderança. So I want you all to turn to Philippians chapter 2. Então a gente vai abrir juntos em Filipenses capítulo 2. This is Paul's longest description of Jesus. Essa é a descrição mais longa que Paulo fez sobre Jesus. I had an incredible opportunity when I was 19 years old. Eu tive uma oportunidade incrível quando eu tinha 19 anos. I was in a school Eu estava numa escola and I had to memorize this. e eu tive que decorar isso. I didn't quite know what I was getting into. Eu nem sabia direito o que estava acontecendo, I am so grateful for that mas eu sou opportunity. muito grato que eu tive essa oportunidade. We're going to go slowly through this. Nós vamos devagar atravessar esse texto. It's one of the most powerful descriptions of the eternal King. É a descrição provavelmente mais poderosa sobre o Rei dos Reis. We'll start in verse 1. Nós vamos começar no versículo 1. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection of mercy. Se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito e alguma profunda afeição e compaixão, Fulfill my love, being like-minded and having the same love, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, being of one accord and one mind. em um só espírito e uma só atitude. So he's not only talking to Hangar 7. Ele não está falando apenas para o Hangar 7. He's talking to the Baptist church. Ele está falando para a Igreja Batista.
He's talking to the assembly of God. para a Assembleia de Deus. He's talking to the entire body of Christ. Ele in está this falando city. para todo o corpo de Cristo aqui. He says, I want there to be love amongst you. Ele fala assim: eu quero que exista amor entre vocês. A love amongst my body. Amor entre o meu corpo. And I want you to be of the same mind. Eu quero que vocês pensem, tenham o mesmo espírito e o mesmo pensamento. Verse 3. Versículo 3. Let nothing be done through selfish ambition or conceit. Cada um. 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. He says, when you make decisions, Ele diz assim: quando você tomar suas when you decisões, make plans, quando você fizer seus planos, do not make plans that advance your own life. não façam planos que vão avançar apenas a sua própria vida. He goes, don't do it. Não faz isso. Don't make plans that advances your life. Não faça planos que vão avançar apenas a sua vida. But in lowliness of mind, Mas em uma mente humilde, let each esteem others better than himself. cada um considere os outros superiores a si mesmos. Let each of you look out not only for his own interests, but also the interests of others. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. He says, I don't want this to be about you. Ele diz assim: eu não quero que isso se torne algo sobre você. Your leadership, Sua liderança it's not about you. não é sobre você. It's not about making you great. Não é sobre fazer você um cara incrível, uma So pessoa as incrível. you lead, Enquanto você I'm lidera, calling you to make others great. eu estou chamando você para fazer outras pessoas grandes. Your leadership A sua liderança is to take your authority é para levar a sua and autoridade to serve e others servir os outros, so that they advance. para que eles avancem. So I'm going to give you a practical example of what I'm talking Então eu about. vou te dar um exemplo prático do que eu estou falando. I am a father. Eu sou um pai, I have 3 children. eu tenho 3 filhos. My oldest, her name is Sydney. A mais velha chama Sydney. I'm hurt. Eu sou machucado. She left me and went back to America. Ela me deixou aqui e foi de volta para os Estados Unidos. She's studying there. Ela está estudando agora. It's killing me. Está me matando. She's got a boyfriend. E ainda ela tem um namorado. And the big problem, E o problema é, I really like him. eu gosto muito dele. And then I have another daughter who just turned 18. E aí eu tenho uma outra filha que acabou de fazer 18 anos. And then I have a son who's 14. E aí eu tenho um filho de 14. So the posture of my life, Então a postura da minha vida, the focus of my life for them. o foco da minha vida para eles. So I'm taking my leadership as their father. Então agora eu tomo a minha liderança como o pai dos meus filhos. I'm teaching them. Eu estou ensinando I'm eles. providing for them. Eu estou sendo provedor I'm deles. teaching them. Estou ensinando eles. So that my ceiling Para que o meu teto will be their floor. seja a plataforma, o chão onde eles começam. I want my children Eu quero que os meus to filhos go farther than me. vão muito além, avancem muito mais do que eu fui. I'm not intimidated by them. Eu não sou intimidado por eles. Hey, Ah, don't outgrow me. ei, não cresce mais do que eu não. No, I'm not thinking about myself. Eu não estou pensando apenas em mim. I'm thinking about their interests. Eu não estou pensando em mim, mas estou pensando nos interesses dos meus filhos. So I'm taking my leadership Então eu estou tomando a minha liderança. and I'm pouring into my Eu children. estou derramando sobre os meus I'm filhos. calling them forward. Eu estou chamando eles I'm loving adiante. them. Eu estou I'm amando teaching eles. them. Eu estou ensinando eles. So they will walk into their calling. Para que eles caminham no chamado deles. I'm looking after their own interests. Eu estou olhando pelo interesse deles. So I'm a pastor in Florianópolis. Então eu sou um pastor em Florianópolis.
I'm taking my leaders Eu estou tomando os meus líderes. and I'm developing them. Estou desenvolvendo eles. I'm not intimidated by them. Eu não sou intimidado por eles. What if one of them is better than me in leadership? E se um deles for melhor do que eu em liderança? How do I handle that? Como eu vou lidar com isso? I humble myself before God Eu vou me humilhar diante de Deus. and I fight for their calling. E eu vou lutar pelo chamado deles. Could it be the dream of God's heart Pode ser o sonho do coração de Deus that He would put a leader under me, que Ele coloque um líder debaixo do meu cuidado, that I will develop this leader que eu vou desenvolver esse líder, so that one day he will go farther than me? para que um dia ele avance e vá muito mais além do que eu vou. I believe that's what I believe that was Paul was talking about. Eu acredito que era sobre isso que Paulo estava falando aqui. It is not about me. Não é sobre a mim mesmo. My leadership is not about making me great. A minha liderança não é sobre eu ser grande. It is about looking out for the interest of others. É sobre olhar o interesse do próximo. Let's go to the next verse. Próximo versículo. 5. Yep. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. So, how Jesus walked, Então, como Jesus caminhou, how he thought, como ele pensou, I want you to think. é assim que eu e você precisamos So, the pensar. same posture of heart that Jesus had, A mesma postura de coração que Jesus tinha, I want you to eu have. quero que você tenha. Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Que embora sendo Deus, não o considerou que ser igual a Deus But made himself of no reputation. era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, Taking the form of a bondservant, vindo a ser servo, and coming in the likeness of man. tornando-se semelhante aos homens. I believe we will not fully comprehend the power of what Jesus did until we see him in eternity. Eu acredito que não vamos compreender a plenitude do que Jesus fez até que a gente o veja na eternidade. Jesus, Jesus, a part of the Trinity, uma parte da Trindade. never had a beginning, Ele nunca teve um começo, has always existed. ele sempre existiu. He is far above all of created order. Ele está muito acima de toda a criação. He transcends his creation. Ele transcende a criação dele. There is no other one like him. Não existe ninguém como ele. And when we understand his full glory, E quando a gente conseguir entender a grandeza da sua we glória, will stand in awe. nós estaremos diante dele, Why did you perguntando por que leave eternity você deixou a eternidade and become one of e se us? tornou alguém como It nós. doesn't make sense Isso não faz sentido. that the eternal God Que o Deus eterno becomes like you and se me. torne como eu e você. He says, I will leave eternity Ele diz assim: eu vou deixar a eternidade and I will become one of them. e eu vou me tornar como eles. And as he limits himself to being one of E us, quando ele se limita para se tornar como he nós, does not demand that place of leadership. ele não toma, ele não pede aquele lugar de liderança. God Deus puts on the clothes of a servant coloca a roupa de um servo and washes people's feet. e lava os pés das pessoas. The greater the glory of God is revealed to you, A grandeza da glória de Deus é revelada a você. the more truth you will see in his humility. Quanto mais você recebe essa revelação, mais verdade você vai ver na humildade It de is not Jesus. right what he did. Não parece certo o que ele It fez. doesn't make sense Não faz sentido that the uncreated God, que aquele Deus que não foi criado por who ninguém, has always que existed, sempre existiu, became a man. se tornou um homem. And Paul says, E Paulo diz: I want you to think like him. eu quero que você pense como ele.
Verse 8. Versículo 8. Being found in appearance as a man, E sendo encontrado em forma humana, he humbled himself and became obedient to the point of death, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, even death of the cross. e a morte de cruz. The greatest display of humility, A maior demonstração de humildade, of meekness, de mansidão, is the cross. é a cruz. All power, Todo o poder. and he took the pain of death. Ele tomou toda a dor da morte. Now look at this next phrase. Olha a próxima frase. Therefore, Portanto, God has highly exalted him Deus o exaltou à mais alta posição. and give him a name which is above every name. Ele deu um nome que está acima de todo That at nome. the name of Jesus, every knee shall bow. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. He says, because of how Jesus postured himself, Ele disse, pela forma com que Jesus teve a postura nessa terra, God has given him a name that is above every other name. Deus deu a ele um nome que é acima de todo nome. It's very interesting to me. Isso é interessante para mim. The Father O Pai watches how his Son observa takes como authority. o filho dele toma autoridade. And the Father says, E o Pai diz, in my Son who has all power, esse meu filho que tem todo o poder, he takes his power ele pega todo o and he poder dele serves creation. e ele serve a criação. And because he has done E this, porque ele serve a he criação, can be trusted with all power. ele pode ser confiado com toda a autoridade. Because in Jesus, Porque está em he will Jesus. use his power Ele usará o seu poder to serve others. para servir o próximo. Therefore, Portanto, I am going to give him a name eu vou dar a ele o nome that every knee should bow. que todo joelho deverá se dobrar a ele. He's a trustworthy leader. Ele é um líder que merece confiança. He doesn't take his authority Ele não toma a sua autoridade to make himself great. para fazê-lo grande. He takes his authority Ele toma a sua autoridade to look after others. para olhar e cuidar do próximo. It's profound. Isso é profundo. It's one of the greatest defining characteristics of the leadership of Jesus. Isso aqui é a maior e mais importante característica da liderança de Jesus. I love Revelation chapter 4 and chapter 5. Eu amo Apocalipse 4 e 5. And there are several songs that are sung in those two chapters. E existem muitas músicas que são criadas e cantadas a partir desse texto. And one of the songs is sung about Jesus. Uma das músicas é cantada sobre Jesus. It says all glory, Diz assim, toda a all glória, power, todo o poder, all honor toda a honra is given to him. é dado a Ele. Why? Por quê? Because he's trustworthy. Porque Ele é merecedor, Ele é digno. Power does not corrupt Jesus. O poder não corrompe quem Jesus é. He's humble. Ele é humilde. He takes his leadership Ele pega a liderança dele and he makes you great. e ele faz você se tornar grande. I love my wife Jennifer. Eu amo a minha esposa Jennifer. She's my best friend. Ela é minha melhor amiga. There's nobody more important in my life than her. Não existe ninguém mais importante na minha vida do que ela. And she has a calling on her life. E ela tem um chamado na vida dela. And so I take my leadership Então eu pego a minha liderança in the home em casa to make my wife's calling great. para fazer o chamado da minha esposa maior. I want my wife to prosper. Eu quero que a minha esposa prospere. I want her to succeed. Eu quero que ela tenha sucesso. So she's not there to serve me. Então ela não está lá para me servir.
That's often how men think, Às vezes os homens pensam isso, but I don't believe that's biblical. mas eu não acredito nem que isso é bíblico. As the leader, Como um líder, I find out my wife's gifts, eu descubro os dons da minha esposa and my goal is to make her prosper. e o meu alvo é fazê-la prosperar. She is not there to do my dirty laundry. Ela não está lá para lavar minha roupa suja. It's not leadership. Isso não é liderança. You're not my wife to make my life more comfortable. Você não é minha esposa para fazer da minha vida mais confortável. As a leader, Como um líder, my goal is to make you prosper. o meu alvo é fazer você So I will prosperar. take my money, Então eu vou pegar meu dinheiro, I will take my resources, meus recursos and allow you to prosper e under my permitir que leadership. você prospere. This is what leadership is. É isso que é liderança. Desculpa. Let's go to 1 Peter chapter 5. Vamos para 1 Pedro, capítulo 5. So this is Peter's teaching. Então esse é um ensinamento de Pedro. We'll start in verse 1 again. Vamos começar no versículo 1 novamente. The elders who are among you, I exhort. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. I who am a fellow elder and a witness of the suffering of Christ and also a partaker of the glory that will be revealed. E eu o faço na qualidade de presbítero, como eles, a testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion but willingly. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, Not for dishonest gain, but eagerly. não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Nor as being lord over those entrusted to you, Não hajam como dominadores dos que lhes são and confiados, being examples to the flock. mas sim como exemplos para o rebanho. He says, don't use your leadership Ele diz assim: não use a sua for liderança dishonest gain. para ganhos desonestos. This week was depressing. Essa semana foi meio depressiva. 51 million reais. 51 milhões de reais. It's sad. Isso é triste. We have a leader in this nation Nós temos um líder nessa nação who took his leadership que tomou a sua liderança and used it for dishonest gain. e usou para ganhos e lucros desonestos. That's sad. Isso é triste. And I'm calling you not to be like him. Eu estou chamando vocês para não ser como ele. Just because he's doing it Não é porque ele está fazendo, does not mean we should. não significa que nós devemos. So we don't take our leadership and lord it over people. Então nós não tomamos a nossa liderança e dominamos pessoas. Because I have a title, Porque eu tenho um título, you do what I tell you to você do. faz o que eu mando você fazer. That's how the world does É it. assim que o mundo funciona. But Peter says that's not what I'm calling you to do. Mas Pedro diz assim: não é isso que eu tenho chamado vocês para fazer. Lead by example. Lidere pelo exemplo. What you want in the heart of the people you're leading, O que você quer no coração das pessoas que você tem liderado, first develop it in your own life. primeiro desenvolve no seu coração. Lead by example. Lidere pelo exemplo. Verse 5. Versículo 5. Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Da mesma forma, vocês jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Yes, all above you be submission to one another and be clothed with humility. Sejam todos vocês humildes uns com os outros. And be clothed with humility, for God resists the pride and give grace to the humble. Pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de that Deus, he may exalt you in due time, para que Ele os exalte no tempo devido. casting all your care upon him, Lancem sobre Ele toda a sua for ansiedade, he cares for porque you. Ele tem cuidado de vocês.
God resists. Deus resiste. He puts his hand against the pride. Ele coloca The proud. as mãos dele contra os orgulhosos. The pride, he says, I will stop you in your tracks. Aos orgulhosos ele diz: pare, eu vou parar o que você está fazendo. But he says the humble, Mas a humilde, he gives them grace. ele dá graça. And he says, in your journey of leadership, E ele diz assim: na sua jornada de liderança, cast your cares on him. lance todas as suas ansiedades So as a you're ele. growing and as you're developing, Então, enquanto você está crescendo e se desenvolvendo, don't be so consumed about your calling. não seja tão consumida com o seu chamado. What about my position? What Mas e about a my minha title? posição e o meu título? He says, don't do that. Não faça isso. Cast those worries, give it to him. Lance essas preocupações, dá a ele. For he's giving the grace to the humble. Porque ele está dando graça a quem é humilde. And he's going to care for you. Ele vai cuidar de você. And here's the thing to remember. Isso é algo que você precisa lembrar. As you humble yourself before God, Enquanto você se humilha diante de Deus, he will exalt you. Ele vai te exaltar. When God puts his hand on a leader, Quando Deus coloca a sua mão sobre um líder, fruit that will live in eternity will come forth. fruto que vai durar toda a eternidade vai ser visto. I do not want to go where God is not taking me. Eu não quero ir aonde Deus não está me levando. I will not manipulate. Eu não vou manipular. I will not get my place. I will not push myself into a place that God is not opening for me. Eu não vou me empurrar e atravessar para chegar num lugar que Deus não está me levando pela I sua do graça. not care if it's about speaking in front of 100,000 people. Eu não ligo se for para falar na frente de 100 mil pessoas. If God is not opening that door, Se não é Deus que vai abrir essa I porta, do not want to be there. eu não quero estar ali. Because I want to go Porque eu quero ir with the authority of heaven. com a autoridade do céu. So if I talk to 10 people Então, se eu falar com 10 or pessoas 10,000 ou people, 10 mil pessoas, I want to go there because I have authority to be there. eu quero estar ali porque eu tenho autoridade para estar ali. So I'm not so consumed about the size of my platform. Então, eu não estou consumido pelo tamanho da minha plataforma. I want to go where God is putting me there. Eu quero ir aonde Deus está me colocando. Because then I will have authority from heaven to be there. Porque nesse caso, sim, eu terei autoridade para I estar will lá. speak with authority because God has given it to Eu me. vou falar com autoridade porque Deus me dará Not essa because I have autoridade. manipulated, Não porque eu manipulei, not because I have built something outside of what God has não for porque me. eu construí alguma coisa fora daquilo que Deus tem para mim. God gives grace. Deus dá graça. He pours out power Ele derrama on poder those that walk with humility. naqueles que caminham com humildade. And you want to be exalted not by man, E você precisa querer ser exaltado não por homens. you want to be exalted by your Father. Você quer ser exaltado pelo seu Pai. You want heaven's smile over your life. Você quer que o céu esteja sorrindo sobre a sua vida. I want to focus your life Focalize a sua vida on pleasing the eternal Father, em agradar o Pai eterno, not your followers on Instagram. não os seus seguidores no Instagram. You want likes, Você precisa querer likes, curtidas from the Father. do Pai. I want you to shift the vision of your life Eu quero que você faça um shift, faça uma mudança na visão que existe na sua to vida. be great before God. Para ser grande diante de Deus. So thus, we want to look like Jesus. E assim eu quero me parecer com Jesus. We want to take our influence, our leadership, Eu quero levar a minha influência e a minha liderança and look like Jesus. e me parecer com Jesus. When Jesus
took the 12 disciples, Quando Jesus tomou os 12 discípulos, he walked with them for 3 years. ele caminhou com eles por 3 anos. And they were beginning to understand who he was. E eles estavam começando a compreender quem ele era. He is the son of David. Uau, ele é o filho de Davi. He is the coming king. Ele é o rei que deveria vir. And then they start saying, E aí eles começam a falar: we want to sit at your right hand. ei, a gente quer sentar à sua direita. We want to sit at your left A hand. gente quer sentar à sua esquerda. You are the eternal Você king. é o rei eterno. And we want to serve right beside you. Porque a gente quer estar pertinho de você. So 2 of the disciples get their mom. E aí 2 dos seus discípulos chamam a mãe deles. Hey, mom, Ei, mãe, go talk to Jesus vai falar com Jesus. so that we can sit on his leadership team. Pede para ele, para a gente ser a liderança mais próxima dele. And Jesus says to them, E aí Jesus responde a eles: I can't give you that. eu não posso te dar isso. My Father does. Só o Pai faz isso. My Father gives leadership. É o meu Pai que dá a liderança. And then here's what he says in Matthew chapter 20, E é isso que ele diz em Mateus capítulo 20. What verse? verse 25. Versículo 25. But Jesus called them to himself and said, Jesus os chamou e disse: you know that the rulers of the Gentile lord it over them, vocês sabem que os governantes das nações as dominam. and those who are great exercise authority over them. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Yet it shall not be among you. Não será assim entre vocês. But whoever desires to be great among you, Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, let him be your servant. deverá ser servo. And whoever desires to be first among E you, quem quiser ser o primeiro, let him be your slave. deverá ser escravo. Just as Jesus did not come to be served, Assim como o Filho do Homem não veio para servir, but to para ser servido, but to serve and to give his life as a mas para ransom for many. servir e dar a sua vida em resgate de muitos. He says, you guys want to be first. Ele diz: ei, vocês estão querendo ser o primeiro? That's why you've had your mother come and talk to É me. por isso que você pediu para sua mãe vir falar comigo? But that's not how my kingdom works. Mas não é assim que o meu reino So I'm funciona. going to teach you something Eu vou today. te ensinar alguma coisa hoje. Take that desire to be great Pega esse desejo de ser grande and serve. e sirva. Make others great. Faça com que outros se tornem Lay grandes. down your life Entregue a sua vida to make others prosper. para que outros prosperem. Don't be like the Gentiles. Não seja como os gentios. Don't be like the typical Brazilian leader Não in the marketplace. seja como o típico líder brasileiro no mercado de trabalho. Don't be like that. Não seja assim. I'm calling you to serve Eu with your estou gift of chamando leadership. você para servir com o seu dom de liderança. That's what Jesus told his disciples. É isso que Jesus disse aos seus discípulos. I'm going to make you, you're going to be great actually. Você será grande. Your names are going to be written in the foundations of the New Jerusalem. Os seus nomes serão escritos no na fundação da Nova Jerusalém. That's crazy. Isso é incrível. They're going to be great. Sim, vocês serão grandes. But he's saying, take that desire for greatness Mas ele está dizendo assim, sabe, esse desejo de ser grande, and walk with it in humility. caminhe ele com humildade. And in the church, E dentro da igreja, I believe we need to allow this to absorb in our leadership. eu acredito que precisamos permitir que isso seja absorvido na forma com que lideramos. We need this to be developed in our Nós hearts. precisamos desenvolver isso em nossos corações. Pastors, Pastores, leaders in the church, líderes na igreja, let's look like Jesus. vamos nos parecer com Jesus. Let's walk like him with authority. Vamos caminhar com ele em autoridade. Humility before God. Humildade diante de Deus.
as we walk in humility, enquanto caminhamos em humildade, He will pour out His grace on your life. Ele vai derramar a sua graça sobre as nossas vidas. And He will advance and raise you up. E Ele vai te fazer avançar e Ele vai te levantar. But if there's pride and arrogance, Mas se existe orgulho e arrogância, if it is about making you great, se é sobre o quão grande você vai se tornar, He's going to resist you. Ele vai te resistir. You're going to be fighting against God. Você vai estar lutando contra o próprio Deus. And so as you develop humility, Então, enquanto você desenvolve humildade, the breath of God will flow on your heart o sopro de Deus vai fluir no seu coração. and you'll prosper. E você vai prosperar. And in due time, E em tempo oportuno, He will exalt you. Ele vai te exaltar. God Deus will exalt you vai te exaltar. because you look like His Porque Son. você se parece com o seu filho. Meekness, Mansidão. having authority, Tendo autoridade and walking in humility. e caminhar em humildade. I believe one of the most powerful secrets of Jesus' ability to walk in humility Eu acredito que um dos segredos mais poderosos para Jesus caminhar em humildade because He knew His Father. é porque ele conhecia o seu pai. You're my Father. Você é o meu pai. I believe that Jesus was rooted in His identity. Eu acredito que Jesus estava muito bem enraizado na identidade dele. So His title, Então o título dele, the eternal King, o Rei Eterno, is not where He finds His identity. não era ali que ele encontrava a sua identidade, For He is the beloved Son of the eternal God. mas sim, você é o filho amado do Deus eterno. So as a leader, Então, como um líder, and you are posturing yourself to look like Jesus, quando você coloca a sua postura em se parecer com Jesus, and you have ambition, você tem ambições, you have desire to advance yourself. você tem desejos de avançar a si mesmo. Part of it is because you don't yet know who you are. Parte disso é porque talvez você ainda não saiba quem você é. And the more you understand who you are, E quanto mais você entende quem você é, the more at peace you'll be. mais em paz você estará. You are the eternal child of God. E You are você- the child of the eternal Father. É um filho amado do Pai eterno. So who cares Então, quem liga if your name is not made known? se o seu nome não for tão conhecido? Your name is mentioned in heaven. O seu nome já está no céu escrito. So you can sit at the back of the room Então você pode se assentar no fundo da sala. and nobody knows your name, Talvez ninguém sabe o seu nome, but you close your eyes mas quando você fecha os olhos, and you say, Father, você fala: Pai, I love you eu te amo and you love e me. você me ama. So I can serve wherever you put me Então eu posso servir aonde quer que você me colocar, because you know me porque você me conhece and I know you. e eu te conheço. So that desire to Então- be known, O desejo de ser conhecido, that desire to be up front, o desejo de ser o primeiro, it loses its power in your life o desejo de estar à frente perde o poder na sua vida. when you know the Father knows you. Quando você sabe que o Pai te conhece. So Jesus, Então He Jesus goes to those secret places with the Father vai para aqueles lugares secretos com o Pai. and He says, Father, Ele diz: Pai, what do you want me to do o que today? você quer que eu faça hoje? I will serve. I will walk wherever you want me to Eu vou go. servir, eu vou caminhar e fazer exatamente o que você quer que eu Because faça. I find myself in my relationship with you. Porque eu só me conheço e me encontro no meu relacionamento com você. That's how Jesus walked. É assim que Jesus caminhava. And as you're maturing, E enquanto você está amadurecendo, find your identity
in God. Encontre a sua identidade em quem Deus é. And then the desire to be known by others E então o desejo de ser conhecido por outros will fall away vai cair, vai dissipar. because you're known by the Father. Porque você já é conhecido pelo próprio Deus, pelo seu Pai. Amen. Amém. Let's stand up.